Olá, pessoal, boa noite. Desculpe os atrasos, a nossa live era para ter começado às 19, mas houve um probleminha técnico e a gente está começando um pouquinho atrasada. Bom, eu vou esperar mais gente entrar, enquanto isso eu vou chamando a nossa convidada. Boa noite para quem está entrando. Eu acho que ela já entrou. Eu já estou vendo ela. Deixa eu ver se eu consigo colocá-la. Boa Oi, noite! boa noite. Meu Deus, hoje foi uma sabatina aqui, viu? Depois de muito Mas, problema técnico, conseguimos aqui entrar. Eu peço desculpa para as pessoas que estavam aí desde as 19 horas, mas são coisas que acontecem, né, Krishna Mai? sim, e essa semana, curiosamente, já é a segunda vez que acontece isso comigo. Na quarta-feira, eu fui dar uma aula no Facebook, também entrei com 30 minutos de atraso, porque o Facebook não deu problema, assim. Eu falei, ai meu Deus, será que a Cristina quer que eu dê aula mesmo? Não, mas você sabe que hoje caiu uma chuva aqui no meu bairro, né? Eu estou em São Paulo, capital, e eu falei, só falta acabar a energia, porque aqui em São Paulo é assim, chove, acaba a energia. Eu falei, só falta acabar a energia, mas Cristina quis que a gente entrasse sim. Eu peço desculpas para quem costuma entrar nas nossas lives pelo YouTube ou pelo Facebook. Infelizmente, hoje a gente só vai estar ao vivo aqui no Instagram, mas a gente deixa essa live salva, e aí quem não conseguir entrar ao vivo, depois vai ter acesso de toda forma, né? Tá me ouvindo? Deu uma travadinha, mas já voltou. Tá joia. Tá joia. Bom, eu acho que a gente já pode começar. Infelizmente, por conta desse probleminha técnico também, eu não vou conseguir puxar aqui o seu currículo, então eu vou pedir para você se apresentar, contar um pouquinho para a gente quem é o seu mestre e um pouquinho da tua jornada, né, dentro do movimento Hare Krishna, antes de você começar a sua aula. Tá certo. Bom, então, queria primeiramente agradecer o convite, né? Parabenizar o projeto do Krishna West, que tem feito essas aulas aos sábados, né? Eu tenho acompanhado algumas boas aulas, assim, então parabenizar pelo Obrigada. projeto, né? Que é bem bacana, e também agradecer o convite. Meu nome é Krishna Mai Devidasi, eu sou discípula de Chandramukha Swami. Conheci o movimento da consciência de Krishna em 2019, bem recente, e assim, eu digo que eu conheci quando eu conheci o meu mestre espiritual, né, Chandramukha Swami. E eu me encantei mesmo, eu costumo até utilizar a palavra me apaixonei. Assim, ainda estou apaixonada, ainda estou no âmbito assim da paixão, então, desde que eu conheci, eu resolvi ter essa experiência assim mais intensa de residir em templo, né? Então eu fui residir na Ecovila Govardhana, em Santa Isabel. Depois de lá, meu mestre espiritual me mandou para o Ashram Vrajabhumi, em Teresópolis. Fiquei mais tempo lá, uns 3 anos, mais ou menos. E há mais ou menos 1 ano e meio eu estou aqui no Rio Bhakti Center, que é a ISKCON Rio de Janeiro, aqui no Itaiangá, no Rio mesmo.
Que é uma Mas isso, graça aí também, né? Não é sempre que eu tenho oportunidade. Eu fui umas 3 vezes já no Rio e, infelizmente, em Virajabume só 2 vezes. Gostaria de ir mais. Mas para a gente fica um pouquinho longe, né? é, De São Paulo para lá é uma viagem boa. Eu me é, pergunto, às vezes, eu falo para o Gurudeva como que ele consegue, porque ele não, vai e volta, né? govardando a Virajabume. Gente, eu falo, como que o senhor consegue? E aí ele me fala que ele gosta de dirigir. De viajar também, né? Bom, somos irmãs, né? Eu também sou discípula de Chandramukha Swami, então é uma honra tê-la aqui. Obrigada por ter aceito. Eu vou pedir para você começar então, tá? E peço novamente desculpa para os nossos convidados pelo atraso, por a gente não conseguir hoje estar passando essa live tanto no YouTube como no Facebook, mas eu acho que hoje em dia também o Instagram ele é uma ferramenta super útil, né? E cada vez mais também as pessoas estão usando mais o Instagram do que o Facebook, então a gente acredita que a live ficando registrada, outras pessoas vão ter acesso a esse conteúdo futuramente, tá certo? Eu vou tentar tirar a minha imagem e deixar só você, mas você pode começar, tá certo? Bem, obrigada, Nanda. Imagina. Bom, então, essa live, né, ela está intitulada As Manchas da Lua, a importância do não julgamento no percurso espiritual. Quando eu recebi o convite para dar essa aula no Krishna West, eu fiquei pensando em que tema eu poderia falar, né? E uma coisa que eu aprendi com o meu mestre espiritual é que quando a gente está dando aula, quando a gente está compartilhando esse conhecimento filosófico, né, que a gente aprende com a consciência de Krishna, quando a gente vai compartilhar isso, na verdade, ele diz, né, ele brinca que a gente está dando aula para a gente mesmo, né? Então, você está falando, na verdade, para você mesma. Então, eu fiquei pensando, né, o que eu estou precisando, assim, aprender para eu poder compartilhar, estudar, né, e compartilhar isso com as pessoas. E aí eu fiquei pensando assim, eu estou precisando aprender a não julgar as pessoas. Então, daí que veio a motivação, né, de falar sobre esse tema do não julgamento, porque eu, assim, e aí já começa a autocrítica, né, mas de fato eu sou uma pessoa muito crítica. E eu vejo que eu tenho essa tendência, né, a encontrar os erros, a julgar. Não falei na apresentação, né, mas eu sou professora, não estou atuante agora, mas eu tenho formação, né, em letras, trabalhei quase 15 anos como professora, e por 10 anos, mais ou menos, eu trabalhei com correção de texto. Ainda faço esse serviço dentro da consciência de Krishna, mas por 10 anos eu trabalhei com preparatório para vestibular e concursos públicos. Então, eu trabalhava com correção e revisão de texto, né? Então, ajudava as pessoas a melhorarem a sua redação para elas passarem no concurso que elas queriam. Então, até brinco, né, com o Goura Krishna, que está aí, meu esposo, eu falo para ele, eu acho que fiquei, assim, muito condicionada a encontrar os defeitos, porque numa redação, né, quando você é professor de redação, de concurso público, de vestibular, você precisa mostrar para aquela pessoa onde ela está errando, e não onde ela está acertando, porque onde está acertando já está bom, né? Mas você tem que mostrar onde estão os erros. Então, nós somos caçadores de erros, né? Assim, e aí eu falando, aqui tá ruim, aqui não tem clareza, aqui tá errado, e a pessoa, assim, mostrando os erros, ela vai melhorando aquela redação, né? Então, eu brinco que eu acho que eu fiquei condicionada, assim, a só encontrar os erros. Bom, então, como eu me acho uma pessoa muito crítica, eu acho que esse é um bom tema para a gente estudar, para a gente falar, para eu me ajudar também, né? E aí, quando a gente fala sobre... Quando eu pensei, né, em falar sobre julgamento, a primeira coisa que me veio na cabeça foi uma analogia que eu gosto muito, né, do mestre espiritual fundador do movimento Hare Krishna, Srila Prabhupada. Eu gosto muito das analogias dele. E ele tem uma que, na verdade, ele diz que é de um livro, né, uma escritura sagrada chamada Nrisimha Purana. E nesse livro existe uma analogia que Prabhupada cita, né, na Bhagavad Gita, que é a analogia das manchas da lua, né? Então, Prabhupada, ele cita essa analogia
na Bhagavad Gita, no verso 30, capítulo 9. Lá no finalzinho do capítulo 9, Conhecimento Mais Confidencial, Prabhupada, ele cita essa analogia, que é de um outro livro, né, do Nrsimha Purana, nesse verso 30, quando ele vai fazer os comentários desse verso 30, né? Inclusive, é um verso que, assim, até pode parecer polêmico, porque ele vai explicar que mesmo que uma pessoa, assim, tenha uma queda acidental, né? Quando a gente fala queda, assim, no sentido de cair, né, da plataforma do serviço, da espiritualidade, acaba cometendo um erro nesse sentido de cair, de ter uma queda acidental, mesmo assim ele deve ser considerado um santo, se ele é uma pessoa que está determinada naquele caminho, né, do serviço a Deus e etc. Então aí ele cita essa analogia das manchas da lua, explicando o seguinte, que a lua, ela, se a gente olhar, ela tem muitas manchas, né? Mas isso não a impede de iluminar a noite, principalmente quando é lua cheia, né? Então é uma analogia que diz que a gente não deve ser muito rígido, muito severo. E Prabhupada também utiliza muito a palavra nesse significado zombar. Não devemos zombar das pessoas que têm quedas acidentais, né? Porque essas pessoas, elas não deixam, isso não as desqualifica se elas já estão nesse caminho, determinadas, né? Essa queda não as desqualifica. Então, da mesma forma que a lua, mesmo tendo muitas manchas, ela não deixa de iluminar, né? Então, logo que me veio falar, né, sobre julgamento, me veio à mente essa analogia que eu gosto muito, que são as manchas da lua. Daí surgiu o nome desse encontro, né? Bom, e aí falando sobre manchas, todo mundo tem manchas, né? Eu tenho mancha, você tem mancha, o colega do lado tem mancha, né? No sentido de defeito. Todos nós temos defeitos, né? Esses defeitos, essas manchas, elas são inerentes aos seres humanos, né? Ou, para usar um termo mais técnico, são inerentes à alma condicionada. Esse termo alma condicionada é mais técnico, né? No sentido de que quem está na consciência de Krishna que vai entender melhor esse termo, né? Então, a ideia é que nós somos a alma e não esse corpo e esse personagem, e estamos presos nesse corpo e nesse ego, né? Nesse personagem. Então, é dito que essas manchas, esses defeitos, e aí todo mundo sabe disso, né? Isso é algo bem divulgado, não é surpresa para ninguém, é algo inerente ao ser humano, ou seja, é algo que é próprio da alma que é condicionada. Tem uma música do... como é que é o nome dele? Emicida, eu gostava muito de rap, ainda gosto. E aí tem uma música do Emicida que ele diz, né? Só de você nascer você já está errado, algo assim, né? Então todo mundo sabe que a gente nesse corpo já nasce assim com uma série de tendências mesmo, né? Então isso é normal, todo mundo tem defeito, todo mundo tem erro. E aí, Prabhupada, ele vai nos explicar também, o que eu acho que é muito interessante, já vou explicar por que eu estou dizendo isso. Ele vai explicar que nesse estado condicionado, nós temos 4 grandes manchas. Vamos usar aí esse termo, né, para fazer um link com o tema da aula, né, as manchas da lua. Então, nesse estado condicionado, nós temos 4 grandes manchas, grandes defeitos. E ele vai dizer quais são. O primeiro é que nós não conseguimos, ou seja, o ser humano, a alma condicionada, ela não consegue não errar. Existe é como se fosse assim, esse defeito já veio de fábrica. A gente não consegue assim ser perfeito, sabe? Nunca errar, isso é impossível. Essa é uma qualidade, no sentido de característica da alma condicionada. Nós não conseguimos não cometer erros nesse estado condicionado, né? Então, as pessoas conhecem a frase muito famosa, errar é humano, né? Errar é humano. Então, de fato, todo mundo vai cometer erros, tá? Esse é o primeiro ponto. Essa é a primeira mancha que todo mundo tem.
A segunda mancha, o segundo grande defeito da alma condicionada do ser humano é iludir-se. Como assim? Nós temos uma tendência a acreditar no que não é, no que é ilusório, no que é temporário. Então, aqui, Prabhupada ele vai falar sobre as chamadas, também um termo técnico, identificações corpóreas. Então, a gente pensa, eu sou mulher, eu sou brasileira, eu sou isso, eu sou aquilo. Quando, na verdade, você não é isso. Você é isso durante uma média de 100 anos. Mas, quando acabar esse tempo desse corpo, você pode vir em outra vida como uma outra coisa. Pode vir como um homem, pode vir como um indiano, né? Então, essas identificações, eu sou isso, eu sou aquilo, são, na verdade, grandes ilusões. E nesse estado condicionado, nós temos essa tendência a nos iludir nesse sentido, de nos identificarmos com eu sou isso, eu sou aquilo. Então, isso também é natural. Não tem como, né, fugir disso aí. Essa identificação é própria da alma condicionada do ser humano. A terceira grande mancha que nós temos é a propensão a enganar. Quando a gente fala isso, as pessoas pensam num termo mais grosseiro, né? Ah, então é uma pessoa maliciosa que quer enganar os outros. Não necessariamente também, mas não necessariamente nesse sentido mais grosseiro, mas no sentido mais sutil. Então, Prabhupada nos explica que a gente sempre quer se fazer passar por algo que a gente não é. Então, a gente sempre tem essa tendência a enganar no sentido de querer parecer uma coisa que a gente não é, ou que a gente quer ser, que a gente ainda não é, né? Isso é muito comum. Às vezes, a gente tem vergonha de mostrar quem nós realmente somos, o estágio que a gente realmente está. Então, a gente tem essa tendência em parecer que a gente é uma coisa que a gente ainda não é. Isso é enganar os outros, né? Então, essa propensão a enganar, ela é uma mancha própria de todo mundo. Eu, você, ele, né? Então, é natural. Nesse sentido, é natural, é inerente. E a quarta grande mancha da alma condicionada do ser humano são os sentidos imperfeitos. Então, nós usamos os nossos sentidos para lidar com esse mundo, né? Com o mundo material, com as pessoas, as relações. Então, a gente usa os objetos dos sentidos e os sentidos, a visão, o paladar, o olfato, o tato, etc. Porém, esses sentidos são imperfeitos. Então, a gente não consegue nem mesmo ter certeza de nada, porque os próprios sentidos, que são aqueles que estão nos fazendo lidar com esse mundo, não funcionam bem. Prabhupada dá o exemplo, quando ele vai explicar isso, de que a gente não consegue nem mesmo ver as nossas próprias mãos se a gente está numa sala escura. Se não tem luz, você não tem visão. E aí, se você não consegue ver nem as suas mãos numa sala escura, será que você consegue, assim, conhecer, ver as intenções de uma pessoa, né? Como que a gente vai julgar uma pessoa, querer julgar as intenções dela, né, e ter certeza disso, se a gente tem sentidos totalmente imperfeitos? Como o Prabhupada diz, a gente não consegue nem mesmo ver as nossas mãos numa sala escura, né? Então, nós não somos perfeitos. Nós temos essas 4 grandes manchas, né? E por que eu estou falando isso? Porque ter consciência, saber que esses 4 defeitos, essas 4 manchas, são inerentes à alma condicionada, isso nos ajuda a julgar menos, né? Tanto o auto-julgamento quanto o julgamento de terceiros, né? Porque a gente fica com essa tendência do auto-julgamento e do julgamento do outro, né? Mas quando a gente tem consciência desses defeitos, a gente pensa, bom, mas errar é humano, todo mundo tem uma tendência mesmo a se iludir, a enganar os outros, né? Os sentidos são imperfeitos, então você começa a ficar mais compassivo consigo e com os outros,
quando as pessoas cometem erros ou quando você mesmo comete erros, né? Então, isso é importante, né? A gente abaixar um pouco o nosso nível de auto-julgamento e julgamento. Existe também, né, um termo também, um assunto técnico que eu não quero entrar aqui e explicar, mas para quem já conhece, né, existem também os modos da natureza material que estão o tempo todo nos influenciando e nos fazendo agir de determinadas formas que às vezes não são as que a gente gostaria, né? Então, existem muitas forças, né, que estão nos fazendo agir a cometer erros, a agir de forma, né, indevida, e aí a gente acaba se arrependendo e etc. Bom, então, esse é um ponto, né, assim, em relação a todas as pessoas. Agora, quando a pessoa ela decide adentrar num caminho da espiritualidade, seja ele qual for, né? Curiosamente, e aí eu tô sendo irônica, né? Mas curiosamente, a gente tende a ficar mais crítico com as pessoas que estão no caminho da espiritualidade quando elas erram. Por quê? Porque quando nós ou os outros adentramos no caminho da espiritualidade, espera-se que a pessoa se torne um santo. Perca, assim, a sua humanidade, todas as suas tendências, tudo isso que foi falado, e a pessoa agora seja, assim, popularmente chamar aqui de um santo, né? Então, a gente tende a achar que a pessoa não pode cometer erros. Ela não tem o direito de cometer erros, porque agora ela precisa ser um exemplo. De fato, né, a pessoa precisa olhar melhor o seu comportamento quando ela adentra esse caminho, porque senão fica uma coisa inconsistente, né? Fica uma coisa incongruente, enfim. É outra palavra que eu queria utilizar, mas agora eu esqueci. E mesmo Prabhupada, no verso que eu citei, né, verso 30 do capítulo 9 da Bhagavad Gita, ele diz que que a gente deve considerar a pessoa um santo. Mas isso não significa que ela é um santo. A gente deve, com todo respeito, considerar um santo aquele que está determinado nesse caminho. Mas isso não significa que ela é, né? Inclusive, eu estava assistindo uma live, né, esses dias, do meu mestre espiritual com outros 2 padres. Então, eram 3 líderes espirituais na mesma live de diferentes segmentos, né? E uma coisa bem interessante que ele falou para os padres, né, é que ele gostava, às vezes, de, assim, demonstrar, expor a sua humanidade para as pessoas, porque as pessoas, assim, ficavam com uma tendência a achar que ele não era mais humano, e qualquer coisinha que ele fizesse que a pessoa discordava ou não gostava de determinada fala ou determinado comportamento, a pessoa já se decepcionava e ia embora. Então ele dizia que era uma estratégia dele, né, mostrar, expor a sua humanidade, para que as pessoas não se decepcionem, né? Então, quando a gente adentra esse caminho, a gente tende a ficar mais autocrítico e também mais crítico com os outros que estão nesse caminho também, principalmente se forem líderes espirituais, né? Dependente do segmento. Então, voltando a esse verso 30, que eu gosto muito, apesar de parecer polêmico, eu adoro esse verso e adoro esse significado, esse comentário de Prabhupada. Lá, ele vai explicar 3 motivos pelos quais nós não devemos zombar as pessoas que têm quedas acidentais. 3 motivos pelos quais nós não devemos julgar quem comete erros mesmo estando nesse caminho, né? E é muito interessante esses 3 motivos, queria compartilhar aqui com vocês. Quais são? O primeiro deles é que Prabhupada explica o seguinte: a pessoa, quando ela começa o serviço devocional, quando ela entende um pouquinho e ela fala, poxa, quero servir a Deus, né? Independente do caminho da escola filosófica, ela fala, poxa, quero
usar a minha energia, usar o meu corpo para servir a Deus, né? Quando ela começa nesse caminho, esse estágio inicial, ele é muito difícil, porque ele é como se fosse, assim, 2 trilhos de um trem, né? Então, a pessoa, ela fica ali tendo 2 vidas, digamos assim. E essas 2 vidas, isso dá um bug na cabeça, dá uma certa confusão, assim, na nossa cabeça, né? Porque ela entende, principalmente, né, no movimento da consciência de Krishna, os espíritas também, entrou minha mãe aí agora, que é espírita, a gente entende que nós somos almas, né? Almas condicionadas, como eu falei. Que nós não somos esse corpo, não somos esse personagem, somos alma. Porém, nós estamos nesse corpo. Nós estamos vivendo nesse mundo. Então, você fica ali com 2 vidas. É uma coisa, Prabhupada mesmo diz nesse significado que é confuso, assim, é uma coisa difícil, né? Você ter ali essas 2 percepções. Eu sou a alma, mas eu estou no corpo. Eu desejo voltar para o mundo espiritual, que é quem eu realmente sou, a minha constituição. Mas eu agora estou aqui. Então, como eu ajo, né? Minha mãe aí dizendo, boa noite, filha, tenho muito orgulho de você. Ah, obrigada, mãe, também tenho muito orgulho de você. Uma pausa aqui que a mãe pode, né? Bom, então você acaba sendo assim, tendo 2 vidas. E isso confunde a sua cabeça e também confunde a cabeça dos outros. Porque as pessoas começam a falar, frequenta a igreja, frequenta o templo, frequenta o centro, mas faz não sei o que, tem determinado comportamento, né? Então, é natural, né? Nesse estágio inicial do serviço devocional, nós estamos misturando, a gente acaba misturando 2 atividades. Uma atividade que é condicionada, que é própria desse mundo, que é difícil de renunciar e de lidar, e uma atividade que seria constitucional, que é você agir como alma, né? Então, é um processo gradual, é um processo lento, até que você consiga, mesmo num corpo, né, agir como um devoto puro, agir como uma alma espiritual, né? Então, isso é difícil mesmo. Essas 2 coisas correm lado a lado e é como se você tivesse ali 2 vidas. O segundo motivo que Prabhupada dá para essa dificuldade é que ele diz que essas quedas são acidentes no percurso espiritual. Por quê? Devido ao que ele vai chamar de contaminação material e também a nossas ligações mundanas anteriores, usando também aí termos técnicos, né, de Srila Prabhupada. Então, o que seriam essas contaminações materiais? Naturalmente, antes de qualquer pessoa entrar no caminho da espiritualidade, ela já tem hábitos anteriores a esse novo estilo de vida, né? E ela já está habituada a determinados pensamentos, a determinados comportamentos. Então, contaminada nesse sentido, tá? Essa palavra é meio forte, mas ela já está habituada a comer aquilo, a agir daquela maneira, a pensar daquela maneira, a ter aquele estilo de vida. Então, fazer essa transição também não é do dia para a noite, é difícil. E mesmo quando a pessoa, mesmo com determinação, ela adentra esse caminho, né? Quanto tempo aí, a gente não sabe, cada um é um tempo, né? Mas quanto tempo a pessoa realmente não vai precisar, talvez vidas, para abandonar determinados comportamentos, né? Então, a gente não precisa julgar a pessoa que está determinada no serviço devocional, mas teve determinado comportamento. É uma bagagem que a gente traz anterior a esse processo que a gente escolheu seguir, né? Então, isso é natural, Prabhupada diz, isso é muito natural, isso é comum. A pessoa até largar, meu mestre espiritual, ele dá a analogia também de o ventilador, né? Quando a gente resolve
servir a Deus, é como se a gente desligasse da tomada esse ventilador. Só que quando você desliga um ventilador da tomada, ele continua rodando, né? Então, os hábitos, as maneiras de pensar, mesmo o nosso karma, né? Ele ainda tem muita coisa ali acontecendo. Então, é normal determinadas quedas, determinadas tropeções, né? Isso é natural. A gente não deve julgar as pessoas por causa disso. E um outro fator é também o próprio karma, né? Então, vidas e vidas agindo de determinada maneira, plantando sementes que podem brotar, né? Podem brotar. E quando essas sementes de reações negativas brotam, né? É difícil também, às vezes, segurar a onda, né? Para algumas pessoas pode ser muito forte e pode fazer com que elas também caiam, né? Então, isso é natural com todos. Todo mundo tem uma mochilinha cheia de semente que podem nascer ou não. Então, é natural que isso aconteça, que a pessoa tenha determinados escorregões, né? E o terceiro motivo que ele dá sobre isso é que quando você adentra, aí sendo mais técnico, mais específico dentro da consciência de Krishna, quando você resolve servir a Suprema Personalidade de Deus, Prabhupada diz que é como se nós declarássemos guerra à Maya, que é a energia ilusória, né? Então, é como se fosse assim, uma guerra também entre o serviço devocional e a energia ilusória, né? Então, vem os testes, vem os desafios, vem junto as fraquezas, né? E aí, nem todo mundo vai conseguir ter força suficiente para passar por determinados testes e barreiras, né? Então, as pessoas que estão nesse caminho, elas declararam guerra à Maia. Então, muitas coisas virão para testá-la mesmo, né? Para ver se isso é realmente o que ela quer, se a devoção dela é sincera, né? Se é o caminho que ela, com todo o seu coração, realmente quer seguir, né? Então, esses testes vêm, muitas pessoas vão ter quedas, escorregões devido a esses testes, né? Então, tudo que foi falado até aqui, tanto os 4 defeitos, as 4 grandes manchas da alma condicionada, como esses 3 motivos que Prabhupada nos explica, que é natural que um devoto caia, tenha escorregões, tudo isso é para que a gente tenha mais compaixão, mais paciência conosco e com os outros. Porque quando a gente tem consciência disso tudo, a gente não fica assim tão rígido, não leva tão a sério os nossos erros e os erros dos outros, né? A gente percebe que os devotos avançados, as pessoas que são avançadas, eles têm uma postura pacífica e têm uma postura compassiva com os erros dos outros, né? Isso está nas escrituras também, que essa é uma característica do devoto puro, né? Quando a gente olha lá a biografia de Prabhupada, né, como ele era compassivo, como ele era pacífico no início do movimento, né? Ele ensinava um devoto que fumava, dormiu na casa que o outro que comia carne fumava, né? Então, Prabhupada não tinha assim julgamentos, né? Os devotos cometiam erro. Tem até uma história muito bonita dentro do movimento, né? Que até, enfim, muito emocionante essa história, né? Que os devotos já tinham criado templos, já recebiam as pessoas novas, né? Como sempre, pessoas chegam, pessoas vão embora. E um dos devotos que estavam lá servindo o templo estava fumando maconha, né? Não sei se dentro ou fora, não me lembro detalhes da história, mas os devotos responsáveis por aquele templo chamaram a atenção dele, como parece que ele continuou, mandaram ele embora, expulsaram esse devoto do templo. E quando o Prabhupada soube que isso aconteceu, ele brigou com esses devotos e mandou
chamar de volta, mandou que procurassem aquele rapaz e que o chamassem de volta. Né? E ele diz assim, algo, né, a lição que fica dessa história, que ele dá para esses devotos, que esses devotos, esses discípulos contam, né? É que é muito difícil dar Krishna para alguém, né? E se uma pessoa ela se aproximou, né, você não deve julgá-la, ser rígida, né, para que ela não vá embora. Então, cada pessoa que se aproxima de Krishna é muito valiosa e a gente deve acolher e mantê-la ao máximo perto de Krishna, né? Então, essa história, dentre tantas outras da biografia de Prabhupada, que nós consideramos um devoto puro, mostram como ele era pacífico, compassivo. E a gente vê isso também, né, em outros devotos que nós consideramos avançados, né? A gente vê, por exemplo, como eles não levam muito a sério, como a gente, os erros dos outros, né? Eu particularmente vejo isso no meu mestre espiritual, que eu considero uma pessoa avançadíssima, e eu vejo isso nele. Não é que ele está negligenciando os erros, né? Mas é que ele vê como um tatuadarshi, que a gente chama, né, um vidente da verdade, ele vê a todos como crianças espirituais, como o Prabhupada nos via, né? Nesse sentido, somos só crianças. E uma criança, os erros que a criança comete, você não leva muito a sério. Por quê? Não é que você está... não está ligando para a educação da criança ou não está ligando para ela. Não, é porque é criança. A criança vai comer terra, vai deixar as coisas cair, vai fazer coisa errada. É normal, é próprio da criança. Então você não leva, nossa, deixou o copo cair, comeu terra, né? Não leva tanto a sério, porque é criança. Então a gente percebe que os devotos avançados, eles têm essa postura pacífica, compassiva e de não levar tanto a sério. Agora, quem está num estágio mais que a gente chama neófito, né, um estágio mais inicial, um estágio ofensivo, que a gente chama, né, é muito rígido, que eu vejo, né, em mim, por exemplo, é muito rígido, é muito crítico. Cada erro que comete, ou cada erro que o outro comete, fala, ai, que absurdo, não pode, isso não pode acontecer assim, né, fica com raiva e não quer que aconteça, quer que tudo seja perfeito, dentro do nosso controle, né? E os devotos avançados, não. Eles são mais pacíficos e compassivos, né? Inclusive, tem uma outra analogia que Prabhupada utiliza, que é muito boa também, né? Que fala um pouco sobre isso, que é do sapato grande. Quando Prabhupada fundou o movimento Hare Krishna e ele começou a abrir templos no mundo inteiro, ele começou a pedir para que devotos, geralmente casais muito novos, novos de idade e novos de consciência de Krishna, fossem para o Japão, para a Suíça, para a Alemanha, para a Inglaterra. Começou a espalhar esses devotos que estavam concentrados em Nova York para cuidar e abrir templos e cuidar de projetos no mundo todo. Só que essas pessoas, elas não tinham nem experiência de vida, nem experiência com a filosofia, com o movimento. Eram pessoas imaturas e inexperientes. Mas eles eram devotos e tinham a determinação de servir a Deus e de participar da missão de Srila Prabhupada. Então, é essa determinação que esse verso que eu falei, 30, fala, né? De a gente admirar essa determinação, independente dos erros e dos defeitos que a pessoa vai... dos defeitos que ela vai ter e dos erros que ela vai cometer, né? Então, Prabhupada, quando essas pessoas começavam a cometer erros, natural, né? Imaturas, inexperientes, começava a ter briga, começava a ter problema, começava a ter erro. Então, Prabhupada, ele começava a explicar, né, na sua pregação, que é como se ele tivesse dado sapato grandes para essas pessoas. Então, sabe criança, né, que passa a roupa do irmão mais velho para o irmão mais novo, né? Então, você tem lá o irmão mais velho e aí o irmão mais novo fica com aquele sapato grande. Então, qual é a ideia? É que ele vai crescer e aquele sapato vai servir nele, né? Mas, até ele crescer e aquele sapato servir nele perfeitamente, ele vai ficar tropeçando.
vai tropeçar, vai cair, porque o sapato é grande, né? Então, o Prabhupada utilizava, assim, para acalmar as pessoas, acalmar os ânimos dos devotos e dizia, olha, é porque eu dei um sapato grande, né? Mas essas pessoas, elas vão crescer espiritualmente aqui que está sendo falado, né? Então, esses tropeços, eles são comuns. Tenham paciência, tenham compaixão, né, com os erros de todos. Então, são muitas as lições que nós recebemos, né, do nosso mestre Srila Prabhupada acerca desse tema. Não tem como não falar dele. Bom, e outro ponto importante sobre esse tema que eu queria compartilhar com você, que a gente refletisse, né, é sobre as consequências do julgamento no nosso avanço espiritual. Que eu acho que aí sim tem mais a ver, assim, chegamos agora no tema, né? A importância do não julgamento no percurso espiritual. Então, se nós nos tornamos pessoas muito críticas, muito julgadoras, quais são as consequências, né, disso no nosso avanço espiritual? Né? Então, a gente pode, que todo mundo pode refletir sobre isso, estudar sobre isso, mas eu compartilharia alguns pontos aqui, né? Por exemplo, o primeiro que eu vejo é que você não vai conseguir ver a suprema personalidade de Deus na outra pessoa. Porque não é isso que a gente aprende? Que Krishna está no coração de todos? Se você começa a criticar demais aquela pessoa, a julgar demais, a ter esse hábito, esse comportamento de julgamento, você começa a não mais, o que deveria ser uma tendência progressiva, a não mais ver Krishna naquela pessoa, né? Porque ali, na verdade, o que existe é a alma, né? E a super-alma, ou seja, a suprema personalidade de Deus está no coração daquela pessoa. E se você começa a julgá-la muito, é como se você estivesse julgando Deus mesmo, né? Então você começa a esquecer que Krishna está ali também, dentro daquele coração, né? Outra consequência muito negativa para o nosso avanço espiritual é que a gente começa a criar um sentimento de separação. Porque quando a gente começa a olhar muitos defeitos, o que a gente quer? Quer se afastar, né? Ou quer criar grupos. A gente começa a criar esses sentimentos de separação dos devotos, né? E toda a nossa filosofia, a filosofia da consciência de Krishna, ela fala da importância do contrário, da associação com os devotos. Então, quando você se mantém perto daqueles que também adoram Krishna, você também, quase que por osmose, vai também criar o gosto por servir Krishna, né? Então, se a gente fica muito crítico, a gente começa a criar esse sentimento de separação dos devotos, né? E aí nós nos tornamos muito ofensivos, né? Porque a coisa também é progressiva. A coisa vai aumentando, né? Tudo é energia. E se você começa a ficar muito crítico, essa crítica, esse julgamento também é uma energia e ela vai se intensificando. Então, de crítico, você já passa a ofensivo, né? E a gente sabe que esse é, assim, uma pedra no caminho de Bhakti Yoga, no caminho, né, da devoção a Krishna, da devoção a Deus, a gente chama de ofender os devotos, né? Então, a gente até repete todos os dias nos templos as 10 ofensas, e a primeira dela é blasfemar os devotos, né? Então é muito perigoso a gente se tornar ofensivo, né? Aí a gente ofende um devoto, critica, ofende, daqui a pouco a gente já está ofendendo as lideranças espirituais, criticando e ofendendo as lideranças espirituais, o que é muito perigoso, né? Prabhupada dizia, né, quando os devotos começavam a falar muito dos defeitos, Prabhupada dizia, olha, do jeito que vocês estão, daqui a pouco vocês vão encontrar defeitos em mim. Né? Então isso é muito perigoso, porque é um caminho assim, sem volta, né? Você encontra defeito em um,
depois em outro, aí você já está encontrando defeito em Prabhupada, daqui a pouco você já está encontrando defeito nas escrituras, que são própria Suprema Personalidade de Deus, são escrituras reveladas, e assim você vai, você encontra defeito em tudo, né? Então é muito perigoso, tem que frear já desde o início, né? E todas essas ofensas, todas essas críticas, isso nos faz perder força espiritual, né? A força espiritual, ela vem dessa pureza também de olhar, né, as pessoas. E quando a gente se torna muito ofensivo, muito crítico, a gente acaba perdendo essa força, né? E vai perdendo a vontade de cantar, fazer a sua meditação mântrica, né? Que a gente diz que é cantar os santos nomes. Aí vai perdendo a força de estar com os devotos, de ir nos festivais. E aí, quando você vê, você já se afastou, né? Já se afastou de todo mundo, já se afastou de Krishna. E aí, enfim, pausa aí o seu caminho de avanço espiritual, né? Então é muito perigoso esse caminho de Krishna e de julgamento. Tem um verso que também, agora de outra escritura chamada Śrīmad Bhagavatam, que eu gosto muito, está lá no 5º canto. No contexto, vou explicar rapidinho o contexto. O contexto é de um rei que está sendo levado num palanquim por uma série de servos. E um deles, ele não está levando bem esse palanquim porque ele está tentando desviar das formigas. Ele não quer matar as formigas. E aí ele toda hora fica desviando. Aí imagina, o palanquim, né, vai balançando. E esse rei fica muito irritado, manda parar e começa assim a ofender de forma muito agressiva esse servo, né? Começa assim a xingá-lo, ofendê-lo e etc. Só que esse servo, essa pessoa, ele não sabia, parecia uma pessoa simples, mas era um devoto puro. Era um brahmana, ou seja, uma pessoa avançadíssima, era um erudito, uma pessoa muito avançada. E quando ele recebe essas ofensas e esses xingamentos desse rei, ele responde. Ele não fica quieto, não. Apesar de ser uma pessoa que sempre esteve quieta, o nome dele era Jadabharata. Ele responde a esse rei, que se chamava Rahuganata. Agora eu me esqueci, algo assim. Ele responde a esse... Rahugana, eu acho. Rahugana, agora eu peguei aqui, esse mesmo. Maharaja Rahugana. Então ele responde a esse rei. E o jeito que ele responde a esse rei, os argumentos que ele utiliza, esse rei fala, opa, esse cara não é quem eu estava pensando, ele não é uma pessoa simples. Pelo jeito que ele está falando, Rahugana, pelo jeito que ele está falando, ele é uma pessoa erudita. E conforme ele ia falando, e ele dá, assim, uma lição de vida nesse rei, né? Quase que foi um quem você pensa que é, assim, mas de forma muito... como é que eu posso dizer? Culta, erudita, né? E aí, quando esse rei vai vendo, quanto mais ele fala, mais esse rei percebe que ele era uma pessoa muito avançada. E aí, o que esse rei faz? Ele desce do palanquim, pede perdão a esse servo, presta reverências a ele ao chão e diz o seguinte. E aí é o verso que eu trouxe assim, que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: meu querido Senhor, não tenho medo algum do raio do rei Indra, tampouco me assusta o tridente serpentino e despedaçador do Senhor Shiva. Não me importo com a punição de Dhyamaraja, o superintendente da morte, nem tenho medo do fogo, do sol escaldante, da lua, do vento ou das armas de Kuvera. Todavia, temo ofender um Brahmana. Isso me causa imenso temor. Então, eu acho muito bonito, né? Porque ele fala de forma muito poética do medo que ele tem de ofender uma pessoa espiritualmente avançada, né? Porque ele sabe, ele também tinha conhecimento, as consequências para a vida, né? Que eu não vou entrar aqui mais, já falei um pouco, mas aí seria muito técnico. Mas ele conhecia as consequências para a vida de uma pessoa de você ofender uma pessoa avançada espiritualmente.
um erudito, um brahmana, como aquele rapaz. Então, por isso ele pede perdão e diz que não tem medo de nada. O maior medo dele é esse, né? E aí, no comentário desse verso, Prabhupada, ele explica, né, que Chaitanya Mahaprabhu, que é a última aparição de Krishna na Terra, né, ele, ao instruir um discípulo dele, Rupa Goswami, ele explica que essa ofensa a um Vaishnava, essa ofensa a um devoto de Krishna, é como um elefante louco numa loja de flores. Então imagina, você tem aquela floricultura cheia de vasinhos, plantinhas, tudo bonitinho, e aí entra com um elefante louco. Imagina, né, o que ele vai fazer? Ele vai quebrar tudo, vai destruir tudo. Então Chaitanya Mahaprabhu nos ensina que quando nós nos tornamos muito críticos, né, muito julgadores, muito ofensivos, principalmente aqueles que estão determinados no serviço a Deus, nós é como se fosse um elefante louco numa loja de flores, frutas, enfim, seja qual for a loja, vidros, podemos dizer qualquer uma, mas destrói tudo, né? Então destrói mesmo o nosso caminho se a gente... É como se fossem dois caminhos diferentes, né? Um caminho é do avanço espiritual progressivo e o outro, para outro lado, é o das ofensas, né? Da crítica. Agora, por último, né? Acho que é importante, então, também, depois de falar tudo isso, para finalizar, o último ponto que eu gostaria de trazer é que existe uma diferença entre julgamento crítico e discernimento. Precisamos também, obviamente, ter inteligência, ter discernimento para separar as coisas e também não ficar num estado muito romântico, muito sentimentalista, de que todo mundo é bom, todo mundo é maravilhoso e etc. Não, a gente mesmo falou no início da aula, né, das 4 manchas do ser humano, inerente a toda a alma condicionada. Então, também temos que tomar cuidado. Obviamente, existem pessoas maliciosas, existem pessoas enganadoras, existem pessoas farsantes. Prabhupada mesmo, né? Antes de conhecer o seu mestre espiritual, ele não queria, assim, conhecer o seu mestre, não queria conhecer nenhum swami, nenhum mestre, porque ele já tinha visto muitos gurus farsantes, né? Muitas pessoas que fingiam ser aquilo, mas na verdade não era. Então ele resiste muito a ir conhecer. Um amigo é que insiste, não, esse é diferente, vamos lá. E aí ele vai e te encanta o seu mestre espiritual, Bhaktisiddhanta, né? Então, de fato, a gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa, né? A gente não quer se tornar críticos, julgadores, ofensivos, mas também temos que usar a nossa inteligência, nosso discernimento para avaliar as pessoas, né? No sentido de que, sim, pode ter esse aqui, esse outro que está tendo um comportamento inadequado, né? E principalmente quem estiver na liderança, nas lideranças, né? Das igrejas, dos templos, dos segmentos religiosos, devem sim tomar iniciativas, né? Tomar precauções contra pessoas que estão tendo determinados comportamentos, tá? Então não é sobre isso, não é sobre ser sentimentalista, não é sobre ser romântico em relação aos outros. O que a gente está falando aqui é sobre a gente não se deixar levar por uma tendência de julgamento crítico, né? Que começa com a própria autocrítica e que a gente projeta isso também nos outros. E o mais perigoso ainda, né? Quando a criticidade ela se torna ofensa, né? Quando nós nos tornamos invejosos, ofensivos, aí realmente é muitíssimo perigoso, né? Então é isso, Nanda. Acho que eu queria compartilhar com vocês essa mensagem. Muito obrigada. Eu estou aqui babando, adorei a aula. Já estou aqui bolando, trazer você para São Paulo para fazer essa aula aqui. Muito boa mesmo, parabéns. Que bom.
Não sei se você está Obrigada. dando aula ainda, mas se não tá, tem que voltar, hein? É uma professora nata. Fala Uma muito aula só da bem. Bhagavad Gita do Bhagavatam. Não, olha, a gente que agradece por você dispensar o seu tempo num sábado à noite para trazer todo esse conteúdo para a gente e que é muito adaptável para o nosso dia a dia, né? Como a gente tem que se lembrar disso no nosso dia a dia, porque é muito fácil a gente na vida familiar, no trabalho, a gente criticar, né? E a gente às vezes usa aquela muleta mas é uma crítica construtiva, é para ajudar a pessoa, não é? Eu acho que a muleta da crítica construtiva é a pior de todas. Porque às Verdade. vezes a gente tem que pensar que até isso pode machucar, né? Pode trazer um trauma, pode trazer aí até um afastamento mesmo. Eu achei interessante no momento que você falou de coisas que às vezes atrapalham o nosso crescimento espiritual, atrapalham o caminho que a gente está, afasta a gente, né? A gente vê tantas pessoas que às vezes estão frequentando, né, o templo e às vezes somem, desaparecem, a gente não sabe por quê, e às vezes passou por um momento de vulnerabilidade e a gente nem fica sabendo para poder conversar com essa pessoa, trazer uma palavra carinhosa, né? É. Porque é mais fácil o ser humano virar as costas para aquilo que ofende, para aquilo que machuca, né? Então, achei que, assim, a sua aula, ela encaixa muito bem para a gente sempre estar fazendo esse exercício, né? O que vai sair da nossa boca, será que é útil? Será que vai machucar? Será que vai ofender? É aquele pensar para falar, né? E é isso que você falou, né? A gente não sabe pelo que a pessoa passou ou que ela tem de bagagem para ela ter aquela atitude, para ela ter saído, se afastado. Você não sabe, né? Então, como que vai julgar, né? Outra fala que eu anotei aqui que eu achei bastante interessante, queria comentar com você, quando você diz sobre mostrar as fraquezas, né? As pessoas, muitas das vezes, elas têm essa tendência a mentir ou querer parecer o que não é, no intuito de agradar, né? Às vezes não é nem com maldade ou pensando em algo ruim, mas é no intuito, será que eu vou me encaixar aqui? Às vezes começa num emprego novo, né? Será que eu me encaixo ali? Deixa eu dar uma mentidinha aqui. E como está faltando mostrarmos as nossas vulnerabilidades, né? Eu acho que no mundo corporativo, principalmente, se fala muito nisso hoje em dia. A gente tem que mostrar a nossa vulnerabilidade, se a gente quiser ser ajudado. Se a gente bancar o que sabe tudo o tempo todo, ninguém nunca vai ajudar a gente, né? Então, acho que trazendo isso para a vida, trazendo isso para o nosso crescimento espiritual, eu acho que cada vez mais a gente tem que fazer esse exercício de abrir o coração e realmente mostrar a vulnerabilidade, né? Principalmente para os irmãos, para aquelas pessoas que a gente convive, porque isso não é feio, não é nenhum defeito, né? Uhum. Muito Bom, eu bom. tenho duas perguntas que chegaram aqui para mim no inbox, tá? A primeira é a seguinte: como que você acha que a gente pode lidar com o julgamento da família após nos tornarmos Hare Krishna? Interessante, né? Porque eu acho que aí a pessoa já está falando no sentido da família julgar o caminho que ele escolheu, né? Então, eu diria, como o meu mestre espiritual, eu dei o exemplo aqui que ele diz, não levar muito a sério, né? Porque também aquela família, aquelas pessoas, elas têm motivos, elas têm provavelmente alguma bagagem ali que as faz ser dessa maneira, que as faz julgar, né? A própria ignorância no sentido de não entender ali o que você escolheu seguir, Hum, né? hum, Então, eu diria, seguindo assim os passos do meu mestre espiritual, não levar muito a sério, né? Porque também uhum. se você leva muito a sério, você vai ficar de mal com a sua mãe, com seu pai, com a sua irmã, também não é legal, né? Então, não leva muito a sério, né? As pessoas vão zombar, vão criticar e tudo bem, né? Se a gente está consciente, está firme, determinado no caminho que a gente escolheu, assim, não importa o que as pessoas disserem, né? Então, esse não levar muito a sério, eu acho que muitas vezes é a solução para muita coisa, né? Nesse sentido, né? Não, com certeza. E principalmente quando você tem um único membro da família que decidiu seguir o caminho, né? Eu acho que as outras pessoas, às vezes, até por estarem no escuro, né? Trazendo até aqui um exemplo que você falou,
por estarem no escuro, por não conhecerem, entendem a esse lado, a criticar ou a julgar, né? Mas por que você está indo lá de domingo? Por que você está indo para esse retiro? Né? Por que você não vai para a praia? Né? Então, assim, eu me lembro perfeitamente, eu no começo, quando eu ia para retiro, eu escutava muito isso. Nossa, mas que graça tem você ficar 3 dias lá? E a minha mãe ainda falava, vai ficar meditando 3 dias? Eu falava, mãe, mas eu não vou ficar só meditando. Porque eles têm, quem não conhece, tende a fazer essa associação, até acho que um pouco com o budismo, né? Então, eu acho que vai também da gente doutrinar um pouco e a gente acalmá-los, né? A mesma coisa quando eu recebi o meu nome, eu me lembro perfeitamente, a minha mãe virou para mim e falou, então pode ser, agora quer dizer que eu vou ser obrigada a chamar você de outro nome, não o nome que eu te dei? Já não serve. Não, gente, assim, eu me lembro perfeitamente. Então, acho que vai da gente também acalmá-los e explicar, né? Ter essa paciência com os familiares. Mas isso tudo é bem interessante. Tem uma amiga que compartilhou comigo esses dias que os amigos falaram, como assim você não bebe mais? Como assim? Que absurdo, né? Então, é difícil para as pessoas também, assim, né? E é um conflito que a gente tem às vezes, né? Porque eu acho que tudo é um processo, né? E às vezes você também citou aquela questão do desapego material, vai entrar um pouco na próxima pergunta que eu vou te passar. Mas eu acho que até isso precisa ter uma evolução também. Não é porque você se tornou Hare Krishna que você vai passar a doar tudo que você tem na sua casa porque você quer levar uma vida simples, né? Não, Você já tinha aquilo, né? Você já tinha. Então, assim, não é porque você passou a estar na consciência de Krishna que você necessariamente precisa sair doando tudo que você tem, seus bens materiais. E muito pelo contrário, eu tenho um passatempo que eu estava em Nova Gokula e estava com o Maharaj de Londres, me fugiu o nome dele agora, aquele que usa um chapéu engraçado. o Mahavishnu. Mahavishnu. E ele tinha dado uma aula e eu estava bem no começo assim da minha vida no movimento. E eu comecei com um conflito interno assim tão... gente, será que eu tenho que largar minha vida corporativa? Porque eu preciso levar uma vida simples, né? E eu fui batendo um papo com ele, eu nem era iniciada ainda, foi bem no começo mesmo. E ele falou, não, como é que você vai ajudar o movimento se você não trabalhar? E aquilo assim caiu pra mim, assim, foi tão bacana ouvir aquilo daquele. Ele falou, se você não trabalhar, como é que você vai fazer pelo movimento? Mas você vai poder ajudar também, né? Ele falou, não é só com seus braços, você também pode ajudar de outras formas o movimento. Então, acho que a gente também tem que deixar de fazer essa autocrítica. Será que eu tenho que largar tudo? Será que eu não posso ter mais nada material? Porque eu preciso necessariamente levar uma vida mais simples? Então, eu acho que até isso também é um processo, né? E a pergunta é a seguinte, sobre as contaminações materiais, como podemos exercer o desapego? Qual a sua sugestão? Eu acho que é isso, né, Krishna Maia? É aos poucos, né? Eu acho que você abordou bem essa parte aí, porque, de fato, a renúncia, ela é mal interpretada, né? Assim, principalmente no começo, é natural que a gente entenda mal o que é a renúncia. Então, muitas vezes, Prabhupada, ele vai nos explicar o que é a verdadeira renúncia, né? A verdadeira renúncia é você entregar os resultados das suas ações, é você ter consciência que aquilo não é seu. Então, não tem nem como você renunciar, porque já não é nem seu, né? Então, não tem como você renunciar ao que não é seu. Então, ele vai nos explicando, com o tempo a gente vai entendendo melhor o que é a verdadeira renúncia. Então, é natural que no começo a gente pense que a gente deve largar tudo, trabalho, família, bens materiais, né? Quando depois a gente vai entendendo que a gente deve usar tudo isso em consciência de Krishna, né? Mas isso de fato é um processo. Você poderia só repetir a pergunta para eu sobre as que você fala num determinado momento, né? Sobre as contaminações materiais, como podemos exercer o desapego? Qual a sua sugestão? Sim, porque as contaminações materiais que Prabhupada fala lá naquele verso 30, ele se refere ao que a gente chama também tecnicamente de anartas. São os nossos maus hábitos, né?
E como que ele falou aí, desapega desses maus hábitos, dessas contaminações, né? Quando a gente fala que contaminações materiais, não são necessariamente coisas grosseiras, mas às vezes coisas mais sutis, como os maus hábitos, né? E a gente vai se desapegar, usando a palavra da pergunta, mas a gente vai fazer isso nos purificando, né? Então, todo o processo de Bhakti Yoga nos ajuda a purificar esses maus hábitos, a purificar essas contaminações, cantando Mahamantra Hare Krishna, acordando cedo, enfim, né? Tem uma série de processos que nos ajudam a purificar isso. E aí você não precisa se preocupar em desapegar disso artificialmente. Conforme você vai praticando o processo ele vai purificando o seu coração e naturalmente você vai deixando aquilo de lado. Não é um processo assim forçado. Não, perfeito, perfeito. Eu acho que é por aí mesmo. A associação, né? Quando você está cada vez mais em associação, você já não vai mais sentindo necessidade de outras coisas que você tinha, né? Eu acho que é muito natural, vai acontecendo, né? E quando você se dá conta, você não precisa mais de certas coisas, lugares que você frequentava, estar com pessoas que você estava antes. Eu acho que é muito natural também, pelo menos comigo foi muito isso. E eu queria até fazer uma analogia com a questão do vegetarianismo e do veganismo. Às vezes as pessoas falam, mas você tem que deixar de comer qualquer tipo de bicho, de um dia para o outro. Às vezes não é assim, né? Às vezes você vai deixar de comer carne, depois você vai deixar de comer peixe, depois você vai tirar o ovo, e as pessoas às vezes se cobram muito, né? Não, eu tenho que fazer tudo lá que me falaram. E a gente também tem que respeitar o nosso processo, né? Cada um vai ter um processo de desapego. Porque a gente tem que pensar, passamos uma vida inteira fazendo aquelas coisas, né? E aí também vamos levar um tempo para a gente desaprender a comer a carne, desaprender né, a fazer certas coisas que a gente, né, fazia antes. Eu acho que tudo é um processo e a gente também tem que respeitar o tempo de cada indivíduo, né? E não criticar aquele colega que às vezes a gente nota que não está conseguindo ou não está indo tão rápido como a gente achava que deveria ser. Porque ele também vai ter o tempo dele, né? E Prabhupada explica, né, a analogia do copo de água. Então, o copo que está cheio de ar, para tirar o ar, você não precisa criar um processo super complexo de tirar o ar do copo. É só botar água, né? Então, não precisa forçar nada. Você começa a colocar as práticas, né, de Bhakti Yoga, as práticas espirituais, e naturalmente, como você disse, né, você vai deixando as coisas de lado. Você falou sobre o vegetarianismo. Deixa eu aqui em 2 minutinhos contar minha experiência com vegetarianismo. Eu comecei a ser vegetariana depois de conhecer a consciência de Krishna, agora tem 5 aninhos só. Dizem até que ainda tem carne, né, no meu organismo, porque só diz que depois sai totalmente, né? Mas então, quando eu falei assim, tá bom, um dos votos é não comer carnes, peixes e ovos. Eu falei, então eu vou fazer um planejamento, porque eu gosto de comer carne, né, adorava carne de porco, e eu falei, eu acho que eu não vou conseguir. Vou fazer um planejamento lento e gradual, de forma que eu consiga. Aí, olha só como eu planejei. Eu planejei virar lacto-vegetariana em 5 anos. Eu falei, no primeiro ano eu vou tirar carne de boi, no segundo ano carne de frango, no terceiro ano carne de porco, sei lá, na ordem eu não lembro, mas no último ano peixe, e no 5º ano eu vou tirar frutos do mar e ovos, porque eu ainda queria comer o máximo camarão que eu pudesse. E aí o que aconteceu? Nos primeiros 6 meses, que era do ano da carne de boi, eu já não conseguia mais comer carne, não precisou ser um ano. Eu já não consegui, eu fui comer um hambúrguer, já passei mal, já não conseguia. Aí eu falei, bom, então eu vou reduzir para 6 meses. Né? Ao invés de 1 ano, cada carne, 6 meses. Quando chegou no final de 1 ano, eu já não conseguia botar mais nada na boca, nem ovo. Fui comer um peixe, já passei mal. Então, em 1 ano, eu consegui me tornar totalmente lacto-vegetariana, não senti mais nenhuma falta depois. E foi uma coisa muito natural. Que bacana. O meu também, eu vou aproveitar que o meu foi bem interessante. Eu fui fazer um retiro
Lá em Paraty, Gora Vrindavana. Gora Vrindavana. Mas eu não conhecia o movimento, eu fui porque tinha uma pousada lá e eu falei, vou passar era carnaval, um retiro de carnaval. E aí fiquei uma semana inteira comendo de forma vegana. Quando eu voltei para São Paulo, eu falei, se eu fiquei uma semana, eu fico uma vida. E aí, de um dia para o outro, eu tirei tudo de uma vez. E eu também não senti mais vontade. Acho que Cristo veio ali no meu coração, porque eu era aquela pessoa que todo domingo comia churrasco. Para mim era muito cultural isso, né? Do almoço de domingo era churrasco em família. E eu tirei tudo de uma vez e as pessoas davam risada. Você? Isso não vai durar um mês. Bom, já são 6 anos. E depois eu acabei virando vegana. Já tem 1 ano e meio que eu virei vegana. E até na forma também de vestir, virei ativista. Hoje eu sou voluntária na Sea Shepherd, que é uma ONG que faz preservação dos oceanos, e também sou voluntária na SVB, que é a Sociedade Vegetariana Brasileira. Então, não só virei, como vesti mesmo a camisa e sou super ativista hoje, né? E as pessoas realmente, assim, quem me conhece da vida inteira, não acredita. Não acredita. Mas eu acho que essa limpeza no coração vai acontecendo e a gente passa a nem querer, né? A gente passa a nem ter mais o desejo. Não é uma coisa onerosa. Ai, meu Deus, que difícil. Não, passa a ser ok, tá tudo certo, né? Então, acho que isso é muito legal que acontece na vida da gente. Bom, mas vamos encerrando por aqui, porque já estamos aqui há quase... Já passamos de 1 hora, e eu queria dizer para você que o papo foi maravilhoso, eu adorei a sua aula. Vamos deixar gravado aqui para as pessoas que não conseguiram assistir, ter a oportunidade. E eu te agradeço imensamente por trazer todo o seu conhecimento, a sua vivência, e tenho certeza que as pessoas também gostaram muito da live, e os que vão assistir também vão gostar. Também gostei muito da sua companhia, Nanda, Obrigada. das suas complementações. Obrigada. Aí. Agradecer também a todos que participaram e colaboraram, fizeram perguntas. Agradecer mais uma vez ao Krishna West Brasil pelo convite. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Olha, estou te esperando em São Paulo, hein? Avisa quando você vier, que já faço aqui o convite pela Congregação de São Paulo para você fazer uma aula para a gente no templo, porque foi muito interessante mesmo. Gratidão. Legal, tá certo. Obrigada por quem ficou aqui até agora também. Tenha uma boa noite. Hare Krishna. Hare Krishna. Tchau, tchau.